Imagine um Brasil dos anos 70 em plena ditadura, com as novelas dominando a televisão e a música internacional invadindo o mercado. Gravadoras, sempre atrás de sucesso rápido, tiveram uma ideia curiosa. Por que pagar caro para usar canções estrangeiras, se dava para criar versões nacionais em inglês? É isso mesmo. Dezenas de artistas brasileiros começaram a gravar músicas em inglês, usando nomes falsos, pseudônimos gringos e até encarnando personagens que nem existiam de verdade. Entre eles, um jovem que mais tarde se tornaria um dos maiores nomes da música romântica do Brasil, Fábio Júnior. Esse negócio de eu ter sido o Mark Davis, né? E antes do Mark Davis, Uncle Jack. Mas antes de ser Fábio, ele foi Mark Davis. E o maior sucesso desse disfarce nasceu de uma história trágica, marcada por paixão, perda e um dos incêndios mais terríveis da nossa história. Se ajeita aí, porque hoje você vai descobrir a história por trás de Don't Let Me Cry. Don't let me cry. Everybody knows that I let this man have my soul and took my hand. Only to love every time. Na primeira metade dos anos 70, o público brasileiro estava fascinado pela música internacional. As novelas ditavam tendências e os discos com trilhas sonoras vendiam como água. É porque era uma coisa, na época moderna, em São Paulo. Acho que mais em São Paulo do que no resto do país. E muita gente cantava com um pseudônimo em inglês. O Christian, por exemplo, até hoje, continua sendo o Christian. Mas tem outros artistas e tal que se apresentavam cantando em inglês. Para cortar custos, as gravadoras começaram a apostar em brasileiros que cantavam em inglês, quase sempre sem dominar o idioma. Foi assim que surgiram artistas com nomes importados. Gessé virou Tony Stevens, Ivanilton virou Michael Sullivan, José Pereira virou Christian, com o sucesso Don't Say Goodbye. Please don't say goodbye. I need the word you had. E no meio disso tudo, Fábio Correia Airosa Galvão se transformou em Mark Davis. Mas a gente fazia um show em inglês e ninguém falava uma palavra de inglês. Né? E o público achava que era americanos inglês, sei lá. Mas... Então era o quê? Óculos escuros e ninguém falava nada. Saía do show assim, hi, thank you. Como Mark Davis, ele gravou várias músicas, Rain and Memory, I Want to Be Free Again, mas nenhuma fez tanto sucesso quanto Don't Let Me Cry. Don't let me cry. Everybody knows that I let this man have my soul and took my hand. Only to love every time. O mistério funcionava bem. Ninguém sabia que Mark era brasileiro. E a canção chegou até a trilha da novela A Barba Azul, em 1974. Mas o que quase ninguém sabia é que por trás dessa canção havia uma dor imensa. No dia 1º de fevereiro de 1974, São Paulo parou diante de uma tragédia. Um incêndio devastador tomou conta do edifício Joelma, na Praça da Bandeira. Dia de fevereiro de 1970. Na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções. Foram 181 mortos e mais de 300 feridos. Um dos maiores desastres da história brasileira. E entre as vítimas estava Martinha, a garota por quem Fábio Júnior era apaixonado. Foi para ela que ele compôs Don't Let Me Cry, uma homenagem íntima, dolorosa e sincera, escondida atrás da persona de Mark Davis. Em entrevista a Marcelo Frois, em 2005, Fábio abriu o coração. Don't Let Me Cry foi a primeira letra que eu fiz para Martinha,
que era uma mulher pela qual eu era apaixonado e que morreu no incêndio do Joelma. Se você pegar a letra, dá pra ver que é. Essa música eu fiz pra uma garota na época, que eu e o Fleury, que é um amigo meu já desde a adolescência. E os dois eram apaixonados por ela, por essa menina. E ela morreu no incêndio do Joelma. Caramba, ai que Lembra? triste. Ele contou também que muitas músicas eram feitas no improviso, com dicionário em mãos, juntando palavras em inglês para virar moda. Mas Don't Let Me Cry era diferente. Essa tinha alma, essa tinha verdade. O sucesso era grande, e a gravadora queria que Fábio assumisse a identidade de Mark Davis de vez. Dar entrevistas em inglês, aparecer na TV, viver como se fosse estrangeiro. Só que ele não aceitou. Fábio queria ser ele mesmo, queria cantar em português, mostrar suas composições de verdade e não viver eternamente numa farsa. Como o Mark Davis estava fazendo muito sucesso e tal, a gravadora não queria que eu gravasse em português. Porque todos assumiram essa coisa do inglês na televisão. Christian, Paul, Denver, Paul, não sei o que, todo mundo na TV, fazendo os programas musicais e tal. E eu, metido pra cacete, eu não vou fazer televisão. Só se eu aparecer com o meu trabalho em português, como compositor, como cantor e tal, porque em inglês eu não vou aparecer não. Porque depois eu vou ter que mudar essa parada, vai ser meio complicado. Mas aí, pô, enchi tanto o saco da gravadora e tal, que eu consegui gravar um disco em português. A pressão foi enorme, mas em 1976, Mark Davis desapareceu, para dar lugar ao nascimento definitivo de Fábio Júnior, com seu primeiro álbum homônimo. E o resto é história conhecida. Uma carreira marcada por sucessos, novelas, paixões e uma voz que atravessa gerações. Demorei muito pra te encontrar, agora eu quero só você. Seu jeito todo especial de ser, fico louco com você. Por trás de Don't Let Me Cry, não existe apenas uma bela canção em inglês. Existe um retrato dos anos 70, quando o Brasil inventava seus próprios ídolos estrangeiros. E existe também uma história de amor interrompida pela tragédia. E é isso que torna a música ainda mais emocionante, porque ela guarda em cada verso a lembrança de Martinha. Gostou dessa história? Então já deixa o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e comenta aqui embaixo. Você já sabia dessa fase da carreira do Fábio Júnior? Um grande abraço e até o próximo vídeo.